Oi, meu nome é Júlia, estou no segundo semestre de Pedagogia e vim fazer o meu PCC com vocês. Ele começa com uma discussão já em cima de uma charge que mostra uma professora que ia iniciar sua aula sobre regionalismo e costumes de outros estados, onde os alunos já ficaram animados, já expondo suas ideias, seus costumes de cada um do seu estado. E ela já não gostou muito, já deu uma cortada neles, informando que eles teriam que abrir os livros nas páginas corretas, já querendo dizer que a aula já estava pré-programada e não seria mudada, independente de qualquer coisa que acontecesse na aula. O que eu acho errado, porque nós, enquanto professores, teríamos o quê? Que aproveitar o conhecimento prévio que o aluno já tem, que é uma das discussões do tema, para trazer o conteúdo mais interessante para o aluno, porque a sala de aula em si ela é chatinha, ela é maçante se você não souber utilizar o que você já tem. Então, a discussão começa também com a questão do conhecimento prévio, qual a importância do conhecimento prévio do aluno, que é como se fosse uma sinopse do que ele vai aprender. Então, se o aluno sabe o que ele vai fazer naquela aula, ele já chega mais preparado, ou então chega com dúvidas, por exemplo, eu quero saber sobre isso, então ele já chega com dúvidas, porque às vezes nós, enquanto alunos, também temos vergonha. Eu sempre fui uma criança tímida, que eu tinha vergonha de perguntar. Então, quando você sabe mais ou menos o que você vai fazer, você já, vou perguntar tal coisa para minha professora. E às vezes a dúvida de um colega também é a minha dúvida de que tenho vergonha de perguntar, um colega levanta o tema e eu consigo o conhecimento. Então, eu acho que o conhecimento prévio é bom por isso também. Pelo aluno levar as dúvidas dele, levar as dúvidas até mesmo da família, porque nós sabemos que as famílias são muito carentes de conhecimento e muitas das vezes, então às vezes os pais têm algumas dúvidas que poderiam ser sanadas pelo aluno chegar em casa e dizer que amanhã vou ter aula sobre os costumes da Bahia, os costumes do Paraná, os costumes de qualquer tipo de estado ou qualquer tipo de aula. Então isso já é muito importante. E também valorizar a bagagem do aluno, né? Se é um aluno que já tem um conhecimento, já tem uma vivência, já tem uma experiência, a gente tem que trazer esse aluno para dentro da nossa aula e respeitando o processo criativo do aluno, porque isso é o mais importante. O aluno não pode só receber o conhecimento de uma forma bancária, onde só é depositado nele. Ele tem que transformar aquilo numa aprendizagem significativa, onde ele vai usar aquele conhecimento. E uma forma de fazer isso é trazendo a realidade do aluno para dentro da sala de aula, seja com um conhecimento prévio, que é um resumo da próxima aula, seja com uma atividade que integre o que o aluno já conhece com o que um outro aluno conhece, fazer uma atividade dinâmica onde tenham costumes, filmes, personalidade de um local, seja se for realmente uma aula sobre um estado, por que a gente não faz uma atividade onde nós trazemos personalidades, músicas, culinária, vestimentas, cultura? Isso é muito enriquecedor para o aluno, porque são aulas que ele não vai esquecer. São aulas que eu tive e que eu nunca esqueci. Nós fazíamos feiras culturais no meu colégio quando eu estava no ensino fundamental, onde nós levávamos panelas de barro, nós nos vestíamos, assistíamos filmes, víamos coisas e a gente se sentia ali, se sentia dentro. São coisas que você nunca esquece. E isso são coisas que você pode fazer em qualquer tema. Por exemplo, nós temos alunos que gostam de desenhar, a gente pode trazer esse desenho dele para uma realidade escolar, entendeu? Então, alunos que cantam, alunos que desenham, alunos que dançam, o talento do aluno não é só escrever. A gente tem que aproveitar qualquer habilidade, qualquer tendência que o aluno tenha para trazer ele para dentro da aula, para puxar ele para a gente, que é o mais difícil também. Hoje em dia, uma das coisas mais difíceis de hoje em dia também é puxar o aluno para a gente, manter ele ali dentro da escola. A evasão escolar é muito grande. Então, eu acho que o professor ele não pode ter essa barreira de, não, essa é a minha aula, essa é a forma que eu vou ensinar e ponto. Eu entendo que nós temos um planejamento, nós também não podemos chegar na aula sem saber de nada, temos um planejamento prévio, mas ele tem que ser pré-estabelecido junto com os alunos, ou pelo menos que eles entendam como será feito esse processo, né, para poder facilitar isso. E a gente poderia até tentar contar com a participação dos pais nessas aulas mais dinâmicas, seja com vestimentas, com histórias, seja com culinária. Então, eu acho que a aula ser mais dinâmica é mais significativo para o aluno e também ajuda o professor para mantê-los ali entretidos. Então, eu acredito que sejam as mais importantes discussões nesse tema. Então, por hoje é isso. Obrigada